Livro de Gênesis, capítulo 49. Mais uma vez, é um grande prazer revê-los novamente, e é sempre um prazer estar aqui na casa do Senhor com os irmãos para expor as Escrituras, falar da Palavra de Deus. Que o Senhor muito abençoe esta igreja. Nós leremos, meus irmãos, o capítulo inteiro, desta vez, até o versículo 33. Então, atente-se para a palavra de Deus. É um capítulo longo e que fala sobre sobre as bênçãos proféticas de Jacó. Assim diz a palavra de Deus. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São estas 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprado aos filhos de Et.
Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida nesta noite e será exposta para o Teu povo santo, Teu povo eleito. Ilumina o Teu servo para que tudo aquilo que foi estudado seja transmitido ao Teu povo. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Capitão da minha alma, Senhor do meu destino. Capitão da minha alma, Senhor do meu destino. Talvez você já tenha ouvido essa frase, porque essa frase é uma frase conhecida de um poema também muito conhecido. O poeta inglês William Henley compôs este poema chamado Invictus. E essa frase ficou muito famosa posteriormente, capitão da minha alma, Senhor do meu destino. E ela posteriormente foi utilizada por diversos autores e ressignificada por eles. E um deles foi Napoleão Hill. Napoleão Hill, meus irmãos, é conhecido na história como um grande coach de autoajuda, mesmo quando não havia ainda a palavra coach. No século XX, ele criou essa ideia de dominar a sua própria mente. E ele lançou vários livros sobre ser dono da sua própria mente, sobre ser dono do seu próprio destino. E Napoleão Hill, com suas máximas, não difere do que nós vemos hoje atualmente em vários locais. Várias falas que soam assim: molde o seu destino, seja o dono da sua história, tenha um legado de glória para transmitir aos seus, e por aí vai. Essas máximas revelam algo, que proposições dessa natureza ignoram que o destino, que a nossa história, que o nosso legado não pertencem a nós, mas somente, e tão somente, ao nosso Deus. Semelhantemente, o texto que nós acabamos de ler, um texto mais comprido sobre as bênçãos proféticas de Jacó e a sua descendência, fala sobre um legado de bênçãos, um legado que é repassado de Jacó para os seus filhos, para a sua prole, em uma espécie de monólogo. Os irmãos viram que é Jacó reunindo seus filhos, reunindo todos eles e anunciando essas bênçãos proféticas, e depois expirando e morrendo. Faz um pedido para que seja enterrado em sua própria terra e morre. Nós podemos aprender muito sobre as características de um legado abençoado com este texto. E é por isso que o tema da nossa mensagem, da nossa exposição nesta noite é características de um legado de bênçãos. Características de um legado de bênçãos. E em primeiro lugar, do versículo 1 até o versículo 7, nós veremos que o nosso legado é afetado pelas nossas escolhas. O nosso legado é afetado pelas nossas escolhas. Vamos ver do versículo 1 até o versículo 7. O texto bíblico, meus irmãos, começa com Jacó chamando todo mundo à sua casa, ajuntando todo mundo ao seu redor, e ele diz o seguinte: eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. A primeira coisa que nós notamos aqui com o texto é que Jacó já quebra um padrão estabelecido pelo seu próprio pai Isaque. Quando Isaque fora dar a bênção ao seu filho Jacó, o próprio, e Esaú, ele faz separadamente, faz com que, inclusive, Jacó realize todo aquele plano de colocar os pelos, a pele ali em seu corpo, para enganar ao seu pai e roubar o direito de primogenitura de Esaú. Os irmãos sabem que, de fato, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Só que o que Jacó faz é terrível. Ele engana o seu próprio pai. E agora Jacó, que é Israel, renomeado e redimido pelo Senhor, ele não faz como seu pai, ele não chama separadamente cada um dos seus filhos e fala assim: esta é a sua bênção. Repare, ele diz: ajuntai-vos, venham todos, publicamente, todos estarão aqui ouvindo a bênção de cada irmão. Ou seja, Rúben, Simeão, Levi, Judá, todas essas pessoas estavam juntas para ouvir as bênçãos proféticas de seu pai. Imagine comigo, meus irmãos,
Há uma sensação, este é um dos momentos mais esperados pelos filhos na época antiga de Israel, na época antiga dos hebreus, receber a bênção do seu pai. Então imagine essa emoção de cada filho estar ali para receber essa bênção, todos juntos. E ele diz que essas bênçãos não são apenas bênçãos, mas há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. E a primeira pessoa, o primeiro filho, Rúben, o seu primogênito. Ele começa com Rúben e anuncia a bênção sobre Rúben. E ele começa falando: tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Essa é a primeira coisa que Rúben ouve. Ele está diante de Jacó. Rúben sabe, conhece os seus pecados, como todos nós conhecemos os nossos pecados, aquilo que ele praticara no passado. Mas a primeira coisa que ele ouve é positiva. Eu consigo imaginar Rúben esperando a bênção do seu pai. Afinal, ele é o primogênito. Afinal, ele tinha o direito da porção dobrada. Porém, o que vem a seguir não é tão bom para Rúben. Repare: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Lá atrás, Rúben se deita com Bila, a concubina de seu pai. E agora, o seu direito de primogenitura não lhe é outorgado pelo seu pai. Ele perde esta bênção. Ele perde a bênção dobrada. E este é um padrão, meus irmãos, que ocorre durante todo o livro de Gênesis. Caim mata o seu irmão como o mais velho. Ismael, que é o mais velho, apesar de ser o filho da concubina, não recebe a bênção da primogenitura. Esaú também não recebe a bênção da primogenitura, e sim seu irmão Jacó. O filho de Judá, lá no capítulo 38, também não recebe a bênção de seu pai Judá. Rúben segue todos esses primogênitos no padrão de perder a sua bênção, a bênção da primogenitura. Rúben era uma pessoa instável, impetuoso como a água, incontrolável, destrutivo, tanto que Rúben destruiu o seu próprio direito. O nosso legado é afetado pelas nossas escolhas. Do versículo 5 até o versículo 7, entram mais dois irmãos, Simeão e Levi. E agora, uma bênção já foi declarada. Então Simeão está ao lado de Levi, e logicamente o próximo da lista é o que deveria receber a bênção da primogenitura, uma porção dobrada. Então, novamente, pense que Simeão está esperando essa bênção, Levi está esperando essa bênção. E a primeira fala de Jacó é: Simeão e Levi são irmãos. Ora, todos nós sabemos que eles eram irmãos, todos ali são irmãos. Só que o que vem a seguir explica por que Jacó está falando isso. Vocês são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Ou seja, meus irmãos, não começou bem. Eu acho que é neste momento que Simeão e Levi falam assim: a bênção da primogenitura ou a bênção real não virá para nós. E de fato, meus irmãos, a irmandade de Simeão e Levi, retratada aqui pelo autor bíblico, por Moisés, e na voz, sendo proferidas por Jacó, mostra que eles eram irmãos na iniquidade. Além de ser irmãos de sangue, eles eram irmãos na iniquidade. Vocês, como irmãos, praticaram a iniquidade. As suas espadas são instrumentos de violência. E aqui é algo interessante, porque a cena que que Jacó está se referindo é o caso da irmã Diná, em que Simeão e Levi fazem todo aquele plano para invadir, para matar Siquém, seu pai, e todos os da cidade, os heveus, e eles circuncidam aquele povo porque Siquém havia pegado Diná, deitado-se com Diná de maneira forçada, violentou Diná. Então, meus irmãos, Simeão e Levi arranjam um plano de circuncidar este povo. Os irmãos já ouviram este capítulo, já ouviram a exposição deste texto, creio que os irmãos se recordem. E após eles estarem sentindo essa dor, a dor da circuncisão, algo que é no sinal da aliança de Deus, foi feita com Abraão, eles se aproveitam. Simeão e Levi entram na cidade e matam todo mundo. Levam os rebanhos, levam tudo.
E agora Jacó utiliza uma palavra diferente para a espada aqui. Ele não utiliza a palavra comumente usada diversas vezes no Antigo Testamento para a espada. Ele utiliza uma palavra que é rara no Antigo Testamento. E esta palavra significa, tem uma raiz mais forte para cortar. E ela pode significar faca da circuncisão. O que Jacó está falando aqui, uma possível implicação da fala de Jacó para os seus filhos, é que vocês se utilizaram da faca da circuncisão. Vocês se utilizaram de algo que pertencia à aliança de Deus para realizar atos de violência. Utilizaram esses instrumentos para violentar pessoas, para matar, para aniquilar. E meus irmãos, isso muitas vezes acontece em nosso meio. Pessoas pegam algo que pertence a Deus, pessoas pegam uma causa justa. É óbvio que Diná fora desrespeitada, é óbvio que Simeão e Levi queriam um certo tipo de justiça, mas eles usaram aquilo que era lícito, uma justiça que eles queriam exercer, e levaram para o outro lado, levaram para um lado da violência, levaram para o lado da anarquia. E o que Jacó fala para eles é muito forte. Ele fala que no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Essa palavra, esse verbo aqui significa aleijar. Aleijaram touros. Uma prática comum no Antigo Oriente Próximo era romper com o tendão do touro, para que ele fosse mais manso, para que ele fosse mais dócil e caminhasse melhor. Então o que eles fizeram, aos olhos de Deus e aos olhos de seu pai, como Jacó muito bem fala, era terrível. E o que Jacó profere para os seus filhos Simeão e Levi é: maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Meus irmãos, o nosso legado, ele é afetado pelas nossas escolhas. Nós vemos que mesmo pessoas com o direito de sua primogenitura, o direito de ter uma bênção que vem de Deus, troca essa bênção, ou joga essa bênção fora por causa de uma ação pecaminosa. Em termos do destino da nação, meus irmãos, quando nós olhamos para cá, vocês podem pensar, mas isso não são bênçãos, isso é mais maldição. Do versículo 1 até o versículo 7, a gente vê Jacó proferindo coisas ruins. Mas quando nós olhamos para o destino da nação de Israel, o que seria posteriormente, nós veremos que constitui uma bênção para o povo de Deus. Repare, ao remover Ruben, por causa do seu impulso, e por ele ser incontrolável, Jacó salva Israel de uma liderança leviana. Ao amaldiçoar a crueldade de Simeão e Levi, ele restringe sua cruel temeridade de dominar. É isso que Jacó está fazendo, preservando os seus com suas bênçãos. Havia um velho provérbio em Israel, que é citado inclusive nas Sagradas Escrituras posteriormente, mas este velho provérbio era citado por todas as pessoas. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se mancharam. Talvez nós tenhamos vivenciado isso, talvez você tenha vivenciado isso. Talvez nós sejamos como os nossos pais, de uma maneira que nós não desejamos ser. Coisas que nossos pais praticavam, ou alguém da sua família praticava, e aí alguém que lembra dessa pessoa olha para você e fala assim: nossa, igualzinho, olha, e sempre para coisa ruim, para coisa pejorativa. Aí fala assim: olha, você tem essa mania feia, igualzinha do teu pai, igualzinha da tua mãe, ou até pecados piores, meus irmãos. A arrogância, o orgulho, ou qualquer outro tipo de pecado. E aí as pessoas tendem a pensar que elas estão amaldiçoadas porque os seus pais cometeram aquilo. Pobreza, falta de habilidade, baixa expectativa, falta de oportunidade. E aí as pessoas começam a desenvolver e falar que nós somos frutos do meio. Eu sou fruto daquilo que meu pai me gerou. Olha quem é meu pai. Eu sou parecido com ele, eu sou igualzinho a ele.
Porém, quando nós olhamos para a Escritura, quando nós olhamos para a própria tribo de Levi, nós percebemos que, embora o pecado tenha consequências multigeracionais, e nós lemos aqui no texto de Êxodo, que Deus visita a iniquidade, 3ª, 4ª geração daqueles idólatras, mas Ele, até 1000 gerações, visita com misericórdia aqueles que são seus, aqueles que pertencem a Ele. Mas os pecados que são multigeracionais, quando olhamos para a própria tribo de Levi, pela graça de Deus, nós vemos que eles se transformaram em quem? Uma tribo de sacerdotes. Eles são usados por Deus para ser uma tribo de sacerdotes, e no devido tempo, inclusive, utilizaram força. Lá em Êxodo 32, quando eles fazem o bezerro de ouro, quem que Moisés ordena para que mate os idólatras? Os levitas. Os levitas estavam com Moisés. Agora eles estão usando a sua força dentro da vontade do Senhor. E eles são transformados. Nada na nossa vida, nada na sua vida é irredimível, é inevitável. Meu pai fez e por isso eu vou fazer. Os pecados dos seus pais ou familiares não lhe definem. Não há maldição hereditária, meus irmãos. Não existe maldição hereditária de algum pecado em sua família, porque a Bíblia é bem clara nisso. Deus intenta sempre o bem para todos aqueles que são escolhidos e chamados segundo o seu propósito. O nosso legado é afetado pelas nossas escolhas, mas não é controlado por elas, porque principalmente em Cristo nós temos um novo legado, um novo destino, uma nova vida redimida. Você não é definido por aquilo que aconteceu no passado. Se você é filho de Deus, você está aqui nesta noite, lembre-se, você não é definido por aquilo que aconteceu no passado. Cristo já morreu pelos seus pecados. Cristo morreu pelo seu povo eleito, morreu pelos escolhidos, morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. E por isso nós vemos, em segundo lugar, que o nosso legado é conduzido pela providência de Deus. Em primeiro lugar, nosso legado é afetado pelas nossas escolhas, mas o nosso legado é conduzido pela providência de Deus. Isso nós veremos ao longo de todo o capítulo, do versículo 8 até o versículo 28. E agora, meus irmãos, após esses 3 irmãos terem recebido essas bênçãos, chegamos em Judá. Eu fico pensando que Judá, após ouvir essas bênçãos, ele sabe que ele tem uma vida pregressa, uma vida de pecado, conforme o próprio relato bíblico. Gênesis 38, Judá e Tamar. Uma história muito difícil, muito complicada. Então imaginem comigo, Judá está lá esperando a sua bênção. Ele sabe que ele não é digno desta bênção, e ele sabe que seus irmãos perderam esses direitos. Só que, olha o que Jacó fala para Judá. A primeira palavra de Jacó para Judá é: Judá, teus irmãos te louvarão. E o significado do nome de Judá é: eu louvo ao Senhor. Mas agora, Jacó está falando: teus irmãos te louvarão. Judá torna-se o escolhido para a bênção da realeza. Apesar de ter um histórico de pecado, apesar de ter se corrompido com sua nora Tamar, Judá tem um caminho de redenção que os irmãos já passaram por isso em toda essa história, em toda essa narrativa. Judá, quando ninguém menos espera, quando Benjamim é posto naquela situação com José, lá no Egito, com o copo de prata no seu saco de cereais, quem se oferece para ser o redentor de Benjamim? Ou quem se oferece para o próprio pai Jacó para ser o fiador de Benjamim? Judá. Judá torna-se o redentor em uma história que fala sobre José, mas que também está falando sobre alguém que está sendo redimido e que se coloca no lugar do outro. E por isso Judá, dando sua vida como penhor e garantia para salvar Benjamim, agora é retribuído a ele por total graça e misericórdia de Deus. É retribuído a ele a realeza, a linha do descendente, a linha do reino davídico, do reino de Davi, a linha pela qual viria o Messias tão esperado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
E há uma indicação interessante, porque olha o que Jacó diz: a tua mão estará sob a cerviz de teus inimigos, algo também muito comum no Antigo Oriente Próximo, quando as pessoas pegavam os inimigos pela nuca, pela cerviz, pelo pescoço. E ele fala: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Meus irmãos, José teve um sonho, e toda a história de José se desencadeia por causa de um sonho, em que os seus irmãos se inclinam, diante dele. Toda a história começa através desse sonho, dos ciúmes dos irmãos, e agora nós percebemos que o que Jacó está falando é que o sonho de José tem um duplo cumprimento. Ele cumpriu-se sim quando os irmãos foram até o Egito e curvaram-se diante de José, mas ele tem um cumprimento muito maior na história. Ele tem um cumprimento porque todos os filhos de Jacó se inclinarão a Judá, e aqui nós estamos falando das tribos de Israel. Todos se inclinarão posteriormente, futuramente, diante de Davi, e todos se inclinarão futuramente diante de quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos se inclinarão diante dele. O cumprimento desse sonho de José é muito maior do que José esperara. Ele achara que terminara nele. Os irmãos se prostraram diante dele, mas havia um cumprimento muito maior. Judá é leãozinho, e da presa subiste, filho meu. Aqui Jacó compara a Judá como um leão, com a figura daquele rei da floresta. A figura do leão é uma figura de realeza, figura de um animal real, de um animal que domina, e é um animal que encurva-se, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Após o leão pegar a sua presa, o leão descansa. Isso é muito interessante. E quem que tem coragem de acordar o leão quando ele dorme? Ninguém. Todo mundo o respeita, porque sabe a força do leão. Ninguém tem coragem de despertar o leão. É isso que Jacó está falando para Judá, com diversas metáforas. No versículo 10, que é o cerne de todo este texto, nós temos Jacó falando para Judá: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meus irmãos, uma tradução uma tradução possível aqui é: até que venha aquele cujo direito é seu. Até que venha aquele cujo direito é seu, ou a quem pertence o tributo. Aqui é uma promessa messiânica, davídica e messiânica. Em primeiro lugar, davídica, pelo reino de Davi. Em segundo lugar, messiânica. Judá sabe agora que o cetro não se arredará dali, nem o bastão de entre seus pés, e todos os povos obedecerão àquele que carregará esse cetro. Meus irmãos, é muito claro aqui para quem essas bênçãos estão sendo apontadas. Inicialmente no reino de Davi e posteriormente no reino de Jesus Cristo. Nós devemos lembrar, porque muitas vezes nós esquecemos, que aquele que detém o cetro até hoje e continuará é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. E às vezes você pode estar pensando: nós estamos passando por um período turbulento na nossa nação? Sim. Nós estamos passando por períodos difíceis? Sim. Mas aquele que governa desde o passado, desde quando tudo foi criado, desde o tempo de Jacó, ele não se aparta do seu povo, e todos o obedecerão. Quando Cristo vem, ele humilha-se, ele caminha com os seus discípulos, ele morre numa cruz, morre no madeiro, ele ressuscita e ele ascende aos céus. E muitas pessoas falam que essa história é uma história bonita, é uma história legal sobre Jesus, mas esquecem-se que Jesus retornará em glória e em juízo para julgar todos aqueles que estarão aqui e que já morreram. Todo joelho, toda língua se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Ele governa a nossa vida, Ele providencia e conduz qualquer legado que seja, o nosso legado.
No versículo 11, Jacó continua falando que sobre a bênção de Judá, inclusive essa é a maior bênção no capítulo, Judá e posteriormente José. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Meus irmãos, a metáfora do jumentinho, ela expressa prosperidade sem medidas. Porque amarrar um jumentinho na melhor videira significava que o jumentinho ia comer todas as uvas. O jumentinho comeria aquelas uvas, as uvas mais valiosas, as melhores uvas. Então isso significa prosperidade. Deixar as melhores uvas serem comidas pelo jumentinho. Zacarias 9:9 diz o seguinte: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. E posteriormente, meus irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou pelas portas da cidade, em cima de um jumentinho. Uma das histórias que a minha filha maior mais gosta é uma história muito legal, se você tiver filhos pequenos ou netos também, que é o jumentinho que virou rei. O livro do R.C. Sproul. E essa história, ela ama essa história sobre o jumentinho que virou rei. É uma história lúdica, mas que fala sobre o jumentinho, mas que aponta para algo muito maior. Aponta para aquele que detém todo o poder, para aquele que entrou no simples jumentinho, mas que voltará com todo o poder. E aqueles que não forem os seus temerão, morrerão de medo. E nós sentiremos paz e alegria por estarmos juntamente, continuamente com o nosso Senhor. Por último aqui, sobre Judá, lavar vestes no vinho e capa no sangue de uvas, também revela a alegria e plenitude para os que são seus, e aos que rejeitam ele trará justiça, sangue. E meus irmãos, o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus Cristo foi transformar água em vinho, também fazendo este paralelo. Posteriormente, agora eu vou passar brevemente sobre todos os outros irmãos, porque agora Jacó começa a falar do destino de cada irmão, de cada filho, e ele começa por Zebulon. Ele fala sobre Zebulon: habitará na praia dos mares, servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Meus irmãos, Zebulon, ele é catalogado como entre os que se juntam a Gideão, lá em Juízes, é a tribo de Zebulon na batalha contra os midianitas. E Zebulon também posteriormente contribui com o maior contingente militar para o exército de Davi. Seus soldados são experientes e leais. E a abundância dos mares é porque Zebulon fica em um lugar, pega uma terra muito fértil. Entre o mar da Galileia e o Mediterrâneo, nós temos Zebulon. Posteriormente, Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho, serviu. Issacar é um outro tipo de bênção de Jacó para Issacar. Ele era forte, mas ele viu que o repouso era bom. Ele viu que as férias prolongadas eram muito boas, e ele descansou muito, e se tornou um preguiçoso. Ele tinha uma terra muito fértil, mas Issacar tornou-se um preguiçoso, e por causa disso, ele se sujeitaria ao trabalho servil. Por quê? Como a terra era muito boa, a terra era deliciosa, como a nossa tradução diz, muitas pessoas queriam tomá-la. Então Issacar acabou, por causa de sua preguiça, sujeitou-se ao trabalho servil. Dan, no versículo 16, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Meus irmãos, Dan significa juízo, aquele que julga, assim como Daniel, justo.
Então aqui há um trocadilho. Dan, né, juízo julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E Dan é caracterizado, né, posteriormente nós temos um dos maiores danitas da história, é Sansão, que exerce sua força, né, contra os filisteus. Nós conhecemos a história de Sansão. E Dan também será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A víbora tem esses dois aspectos, tanto o aspecto ruim quanto o aspecto bom, da esperteza, da astúcia. Por último, até aqui, né, no versículo 18, agora Jacó faz uma pausa. Retorne para aquilo que nós estávamos falando, meus irmãos. Eu sei que é um capítulo longo, sobre bênçãos proféticas para todos os irmãos, mas note o seguinte: há muita coisa aqui ruim além de bênçãos para os seus filhos, para os seus próprios filhos. E Jacó agora faz uma pausa e ele faz uma petição: a tua salvação espero, ó Senhor. Jacó declara aqui diante de seus filhos que após olhar todos os seus destinos, após transmitir esse legado, é somente pela salvação do Senhor, é somente por Yahvé, o Deus da aliança, é somente por Ele que o nosso legado, que a nossa história, que o nosso destino, é somente pela vontade deste Deus soberano que o nosso destino é conduzido. Esta é a petição de Jacó: a tua salvação espero, Senhor. É um desejo de Jacó para os seus filhos, para os seus descendentes, para a nação de Israel. Do versículo 19 até o 21, nós temos os outros 3 irmãos, Gade, Aser e Naftali. Gade significa tropa, guerrilha, né? E obviamente aqui no texto, né, Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Aser, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. Bênção sobre esses filhos. Naftali é uma gazela solta e ele profere palavras formosas. E aqui a gazela solta, meus irmãos, não tem nada de pejorativo, porque o autor bíblico está usando várias metáforas de animais. Ele já usou o leão, ele já usou a própria serpente, ele já usou ovelhas aqui, e agora ele está usando a gazela solta, que significava agilidade, ligeireza, rapidez. Esta é a bênção para Naftali. E agora ele chega em José. Meus irmãos, nós sabemos que Simeão e Levi não ganharam porção de terra, e essas terras foram para Efraim e Manassés, os filhos de José. Essas terras foram para os netos de Jacó. E agora novamente José recebe essa porção dobrada, e ele divide estas porções, essas bênçãos com o seu irmão Judá. E agora José recebe a sua bênção com um trocadilho. José é um ramo frutífero junto à fonte. E este trocadilho é muito interessante, porque é um trocadilho com Efraim, com o filho de José. Efraim significa fruta em dobro. E o que o autor bíblico está fazendo nas palavras de Jacó é que José é um ramo frutífero, ou seja, uma fruta em dobro. Ele relembra-se da prosperidade em Efraim e daquele que é o seu filho, e ele faz esse trocadilho. E é muito importante nós lembrarmos que Raquel, que era estéril até conceber José, produz a tribo mais frutífera de todas. O nosso legado é conduzido pela providência de Deus. Nós não somos reféns de coisas que aconteceram no passado. A sua família não é refém de coisas que aconteceu com os seus pais, seus avós, seus bisavós. A sua história, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, ela é conduzida pela providência de Deus. Raquel era estéril e ela orou ao Senhor, até que Deus concedeu José. E José torna-se o homem mais frutífero da casa de Jacó. O ramo que é frutífero 2 vezes. O ramo que recebe a bênção dobrada. Não há nada na nossa vida que não possa ser
mudado pelo Senhor e dono do destino e dono de todas as coisas. Jacó continua falando: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso. Meus irmãos, os galhos que se estendem sobre o muro significa uma expansão das terras de José. E agora, o verbo aqui utilizado pelo autor bíblico, abençoar, no versículo 25, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênção das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Esse verbo está na sua forma mais intensiva para mostrar que José seria abençoado de todas as maneiras. Ele seria abençoado dos altos céus, ele seria abençoado das profundezas, ele teria bênçãos dos seios e da madre, ele teria uma vida frutífera, uma descendência frutífera, um legado conduzido totalmente pela providência de Deus. É óbvio que José já sabia disso, em parte, porque a sua vida inteira foi conduzida pela providência do nosso Senhor. E Benjamim é o último a ser citado como o mais novo. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Bravura e habilidade de guerra de Benjamim. Meus irmãos, aqui há algo muito importante para nós. Quando nós olhamos para os pecados daqueles primeiros filhos de Jacó, nós vemos algo hediondo. Nós vemos algo, coisas que eles cometeram que são totalmente reprováveis. Assassinato, o próprio Rubem incesto, deitar-se com a sua madrasta. Judá, o próprio Judá que é abençoado, por Jacó, deitou-se com a sua nora. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para os outros filhos, nós vemos que não há algo mais forte, um pecado mais sério. E muitas vezes na nossa vida, algo que o próprio reverendo Ageu citou ao longo da liturgia, é que as pessoas acham que elas não desobedecem os 10 mandamentos. Elas acham que, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz algo de mais sério contra o Senhor. Olha, eu não sou Rubem, Levi e Simeão nessa história. Eu posso ser aqui, talvez, Issacar, às vezes eu sou um pouco preguiçoso. Este é o meu pecado. Talvez eu seja um pouco preguiçoso. Ou talvez eu seja como Dan, às vezes eu sou como uma serpente. E a gente escolhe coisas menores para falar que a gente não quebra todos os mandamentos. Em uma das experiências de evangelismo que eu tive o prazer de ter no seminário, foi fazer aquela pesquisa religiosa com muitas pessoas, sobre os 10 mandamentos. E a maioria dessas pessoas, meus irmãos, falam que elas não quebram os mandamentos. Elas se davam nota 8, nota 9, nota 7. Não, eu quebrei alguns só. Assim, matar, roubar, esses aí eu não cometi. Idolatria também não. E eu me recordo do último evangelismo, quando eu estive com um rapaz, ele falou: qual foi minha nota? Eu falei: foi 8 a sua nota. Eu só descumpri 2. Ele falou: só descumpriu 2, segundo o que ele falara. E aí ele ficou curioso, ele perguntou: e você? Vocês dois, estava eu e um outro seminarista, e vocês dois, qual é a nota de vocês quando vocês fizeram essa pesquisa? Aí eu olhei para o outro seminarista, nós sorrimos um para o outro, a nossa nota foi 0, nós descumprimos todos os mandamentos, nós quebramos todos os mandamentos. Aí ele olha assim para nós e fala assim: deixa eu ver essa pesquisa de novo, porque acho que tem algo de errado. Eu acho que eu descumpri mais mandamentos. Me explica melhor tudo isso. E aí ali a gente passou 1h30 com aquele rapaz, conversando sobre os 10 mandamentos, sobre o poder de Cristo. Meus irmãos, as pessoas acham que elas não cometem pecados, porque elas não roubam diretamente, porque elas não matam diretamente, mas o coração delas está cheio de pecados, e elas sempre quebram os mandamentos do Senhor. Nós quebramos os mandamentos
do Senhor, por diversas vezes. Mas nós temos a quem recorrer, aquele que cumpriu todos os mandamentos. Quando nós olhamos para todas essas pessoas, nós podemos nos alegrar de lembrar que o nosso legado é conduzido pela providência de Deus. A providência de um Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não haveria um melhor legado para nós, o legado de Cristo Jesus. O legado do nosso Deus, que caminha conosco todos os dias. Por último, o nosso legado é afetado pelas nossas escolhas, o nosso legado é conduzido pela providência de Deus, e o nosso legado é firmado pela esperança na promessa. Essa última proposição ela é uma proposição muito menor, porque é praticamente a conclusão de tudo. Do versículo 29 até o versículo 33, o nosso legado é firmado pela esperança na promessa. Por quê? Porque agora nessa conclusão, meus irmãos, Jacó abençoa todos eles, segundo a bênção que lhe cabia, e ele lhe ordena, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Mamre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. E Jacó então dá essas determinações para voltar para a sua terra. Por que o nosso legado é firmado pela esperança na promessa? Porque Jacó agora reconhece a sua própria terra. Eu preciso estar enterrado na minha terra, a terra que Deus prometeu. Eu preciso voltar para onde Abraão comprou lá, é para nós estarmos lá e não aqui no Egito. Jacó entende, Jacó sabe qual é a promessa. E ele quer ser reunido ao seu povo, ele quer ser sepultado aos seus pais. Ele quer estar com esperança total na promessa de Deus. E há algo interessante aqui, porque Jacó morre sem ver a promessa, e hoje em dia muitas pessoas falam que você não vai morrer sem ver a promessa, inclusive há canções sobre isso, você não vai morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida. Quem tem promessa de Deus não morre. Jacó está aqui para provar que morre. Hebreus, em Os Heróis da Fé, está para provar que morre sem ver a promessa se cumprir. Só que, meus irmãos, você pode achar que a promessa já foi cumprida em Cristo, mas há uma esperança maior. Nós ainda temos uma esperança na promessa. Não era só Jacó que tinha uma esperança na promessa de ser enterrado junto a seus pais, de estar na terra que Deus prometeu. Nós também temos esperança na promessa. O nosso legado é firmado por uma esperança real. E em tempos que as pessoas querem apagar a volta de Jesus, em tempo em que as pessoas querem viver mais aqui na terra, mais fixos aqui, mais apegados a essa realidade terrena, esquecem-se da glória que é o céu, a presença de Deus eterna. É isso que nós devemos ansiar. Nós devemos resgatar uma visão correta do céu. Nós devemos falar mais sobre o céu, sobre a volta de Jesus, sobre o retorno do nosso Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra, e nós devemos ansiar pela volta do Messias. Oremos pela volta do Messias, oremos com esperança na promessa. Nós sabemos que Ele cumpriu, nós vivemos no já e ainda não, nós sabemos que nós já desfrutamos de tudo aquilo que Ele fez. Nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos santificados por Deus, mas nós também seremos glorificados. Seremos glorificados. Já e ainda não. Esperemos o retorno de Cristo, quando Ele concluirá perfeitamente a sua vontade soberana em nós. É através tão somente dessa vontade soberana que Deus conduz o meu, o seu, o nosso legado de bênçãos. Esperemos
nisso. Amém.